Oi, gente. Vamos meditar hoje no nome 31, que é o Lamed, Lamed Kaf Bet, Lamed Kaf Bet, Lamed Kaf Bet. Nome do anjo correspondente é Lecabel. Lecabel. Esse nome é utilizado para a gente como chave para a gente terminar tudo que a gente começa. Em especial, as metas de natureza espiritual. Bom, chega a ser redundante, né? Porque tudo é espiritual. Mas isso daqui traz pra gente pensar a respeito das nossas limitações, dos karmas que a gente traz, das situações que a gente escolhe que vai viver enquanto a gente estiver encarnado, que tem a ver com as características que a gente ainda não desenvolveu, né? Como um espírito de luz, uma alma, né? Em desenvolvimento. Então a gente vai meditar nesse nome para a gente conseguir ter essa força espiritual, para não desistir no meio dos desafios, não deixar situações mal resolvidas, não resolvidas. O que acontece quando a gente... Então, assim, a gente vai sendo colocado em situações ao longo da vida e normalmente elas trazem o mesmo desafio. É sempre a mesma coisa. Se você parar para analisar, você vai ver que é sempre a mesma coisa. Aquela situação está sempre exigindo da gente que a gente tome coragem para que a gente aprenda alguma coisa, que a gente tome coragem para ter uma atitude diferente, uma atitude melhor, mais evoluída, mais consciente do que a gente vinha tendo, né? Então a gente vai sendo testado. Se a gente sempre faz da mesma forma, ou seja, escolhe continuar na limitação. E o que é a limitação, né? Eu não consigo fazer de outro jeito, eu só sei fazer desse jeito, mas aí eu caio de novo numa repetição e outra repetição. Opa, o que eu vou fazer? Vou prestar atenção. Isso está se repetindo, quer dizer que tem alguma coisa aqui que talvez eu tenha que fazer diferente. Então, essa é a limitação que eu tenho nesse momento. E aí, qual que é o desafio? O desafio é eu escolho sair da limitação. O que é uma limitação? A limitação é fazer sempre as coisas do mesmo jeito e não sair desse tipo de situação. Então, eu não evoluo para outras situações, para situações melhores, porque eu não saio daquele quadro. Né? Toda vez que acontece isso, eu faço isso e dá nisso. Toda vez que acontece isso, eu faço isso e dá nisso. Toda vez que acontece isso, eu faço isso e dá nisso. O desafio é, toda vez que acontece isso, opa, acho que dá para fazer diferente aqui, um pouco melhor. Olha, deu em outra coisa, né? Então, a gente vem para a encarnação com várias limitações, né? E a vida vai colocando situações para a gente, situações. Normalmente vai acontecer mesmo da gente ficar patinando em várias coisas, né? São os desafios maiores da nossa vida, cada um tem os seus, né? E aí a gente começa a meditar, começa a fazer as práticas justamente para a gente conseguir identificar quais são as limitações, qual que é o objetivo final, qual que é o salto que eu tenho que dar, né? E aí a gente vai meditar nesse nome para tudo isso, para ter consciência, para sair do disco riscado, para perceber que está tendo uma repetição, para intuir qual é a atitude diferente que eu preciso ter para sair desta eterna repetição, né? E isso requer da gente um desapego de quem a gente é e como a gente opera, né? Se eu tô acostumado a fazer sempre assim, e é assim que eu acho certo, e mesmo causando repetições de situações que não são agradáveis para mim, eu vou continuar ali na limitação. E aí a vida vai trazendo outras situações até que se torne tão insuportável fazer as coisas do mesmo jeito que talvez eu resolva mudar, né? Então, a gente vai meditar nesse nome justamente para a gente se colocar em processo de mudança. Então, eu enxergo a montanha espiritual ali, enxergo os desafios que estão se colocando para mim
me proponho a enxergar, olhar de cima e ver o que é que eu tô fazendo de forma equivocada aqui, o que é que eu posso fazer de forma melhor. E assim eu vou, né? Comecei um desafio espiritual, eu vou começar, vou continuar e vou terminar. Eu vou parar de deixar rabo para trás. Toda vez que eu deixo um rabo, uma situação mal resolvida, eu vou ter que resolver isso depois, nesta ou nas próximas vidas. E quando eu deixo esses rabos para trás, esses rabos ficam ligados em pessoas, lugares e situações. Então imagina você que todas essas situações que a gente deixa mal resolvidas ficam como cabos na gente, cabo de energia, que me liga a diversas situações que eu não resolvi. E eu fico trocando energia com isso, porque não está resolvido. Então, assim, tenta pensar num exemplo. Quando eu resolvo uma situação, quando eu chego ao final de uma situação, se eu resolvi bem aquilo, eu não tenho mais por que interagir com aquilo, né? Eu deixo uma boa impressão, eu deixo uma marca boa e cada um segue o seu caminho. Se eu deixei mal resolvido, tem um elo de ligação ali, isso fica me sugando. Então eu tento ir para frente, mas tem um monte de cabo ligado que fica me puxando. Eu não vou. Então o que eu vou fazer? Miro lá na frente, né? A partir de agora, situações serão resolvidas com começo, meio e fim. E posso também olhar para trás e opa, ficaram algumas coisinhas aqui para eu resolver. Deixa eu resolver. E aí vai lá, mexe, resolve, soluciona. E assim, o que vai acontecendo com a gente? A gente vai ficando cada vez mais forte e mais livre, com mais liberdade de movimento, né? Porque eu não estou deixando fios amarrados. Bom, vamos mantrar um pouquinho? Lamed Kaf Bet, 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 Lamed Kaf Bet. Essa carta ela é utilizada para a gente deixar de ser o nosso próprio obsessor, tá? Não são as outras pessoas que criam situações para mim, ou a vida está fazendo ficar tudo muito difícil. Eu criei isso de alguma forma. E eu escolho permanecer ou resolver, ou mal resolver, né? Então, se eu estou me colocando em situações cada vez mais embaraçosas e difíceis, é porque eu me coloquei aqui e eu escolho permanecer aqui, né? Sair dessas situações e rumar para frente é uma escolha, tá? Lamed Kaf Bet, Lekabel. 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 E é isso, gente. A gente se fala amanhã, então, para o nome 32.